Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 18, onde se lê: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Bom, queridos, o apóstolo João tem insistentemente nos falado, nos ensinado sobre a questão do amor. Mas tudo que se ensina, queridos, corre-se o risco das pessoas aprenderem, sobre aquele ensino, aprenderem a doutrina, terem aquilo na mente, mas não colocarem em prática, Sabem o discurso, sabem o conceito, mas não colocam isso em prática. E isso, queridos, literalmente, equivale a nada, Não serve para nada. Se a pessoa não coloca aquele ensino em prática, de que adianta, Na verdade, seria melhor até que a pessoa não soubesse, porque pelo menos ela teria um motivo para não estar praticando, Agora a pessoa sabe e não praticar, é complicado. Jesus diz que nós seremos cobrados, querido? Se nós aprendemos aquilo e não colocamos em prática, nós seremos cobrados. E o cristão, ele muitas vezes é muito bom, no seu discurso, no seu falatório. Mas nós temos colocado em prática isso, queridos. É isso que nós precisamos repensar, E colocar em prática o que nós aprendemos, porque o que nós aprendemos é muito bom. E se nós colocarmos em prática, a nossa vida e o nosso cristianismo será muito bom também. Lá em Romanos 12, a partir do verso 7, mostra essa importância de agir, queridos? De colocar em prática. Se o seu dom é servir, o que você tem que fazer? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tudo isso são formas, queridos, de agir, de ajudar, de abençoar outras vidas. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Tem que ter uma dedicação, Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, queridos, o cristianismo sempre nos conclama, a colocar em prática, a viver o que nós pregamos, Os fariseus, eles tinham essa prática, eles eram chamados hipócritas, porque eles falavam uma coisa, mas faziam outra. E Jesus falava, que nós devemos seguir o que eles falam, mas não fazer o que fazem, E qual que é a essência, queridos, do agir do amor, da prática do amor, de colocar isso em prática? É muito simples, queridos. É muito simples, mas é muito desafiador, principalmente a nós, seres humanos egoístas, com a nossa natureza carnal, pecaminosa. Mas o que é colocar o amor em prática? Lá em Gálatas 5,13 nos ensina. Sirvam uns aos outros em amor. Sirvam uns aos outros em amor. A essência, queridos, da prática do amor é o servir. É o servir. Um verbo, uma prática absolutamente desafiadora, para nós, que desafia realmente a nossa mentalidade egoísta, a nossa mentalidade do homem natural, do homem carnal, e nos leva a um outro patamar, que é o patamar do amor. Você só serve ao outro se você amar. Você só se humilha em favor do outro, só coloca os interesses do outro, acima dos seus, ou damos mais honra aos outros, mais do que a nós mesmos, como eu li em Romanos 12, se você tiver amor. Essa disposição de servir, essa disposição de tirar o tempo, que está voltado para si mesmo, e se voltar para o outro, se doar, fazer pelo outro sem receber nada em troca, e muitas vezes recebendo até o mal em troca, isso é a prática do amor, queridos. Isso é a prática do amor. Você sair, deixar de ser o centro do universo e se voltar para o outro. Se voltar para o outro. Você sair da sua ilha, do seu isolamento, do seu viver em torno de si mesmo e voltar-se para o outro. Servir, se doar, se entregar. Exatamente como Jesus fez. Foi isso que ele fez, ele nos deu o exemplo de servir. E se nós somos cristãos, queridos, cristão por que veio essa palavra, cristão? Eles foram chamados de cristão,
cristãos. Por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo, falavam de Cristo o tempo todo. E se você quer se parecer com Cristo, você também vai ter que se entregar, se doar e servir. Jesus falou: vocês me chamam mestres e falam bem, pois eu sou. Vocês me chamam Senhor e falam bem, pois eu sou. Mas agora é para vocês seguirem o meu exemplo, de servirem uns aos outros como eu servi vocês. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Deus, queridos, o próprio Deus em carne não veio para ser servido, mas para servir, eu te pergunto, meu querido, e me pergunto, você está aqui para ser servido ou para servir? Você está aqui para ser servido ou para servir? No céu, querido, só tem um lugar para quem ama, para quem quer servir e não ser servido. Né? Quem quer se fazer senhor, quem quer se fazer mestre, né, não tem lugar lá. Lá é lugar para os humildes, para aqueles que amam, para aqueles que querem servir. Essa é a vontade de Deus, queridos. Esse é o ensino de Jesus, com palavras e com o exemplo dele. Nós precisamos servir. Lá em Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados. É pesado, queridos, é pesado. Não adianta alguém falar que... Né? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você quer cumprir o ensino de Jesus, a lei de Cristo? A gente precisa levar os fardos pesados uns dos outros. É isso que o apóstolo Tiago também nos ensina, né, queridos? Nos ensinando isso, que o que adianta a pessoa dizer, o que quer dizer a pessoa dizer que crê de uma determinada forma e não viver essa fé que professa. Lá em Tiago capítulo 2 nos diz, a partir do verso 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? O típico, meu irmão, eu vou orar por você, sendo que a pessoa tem todas as condições de ajudar, e a única coisa que fala: olha, vá, meu irmão, vá em paz, eu vou estar intercedendo por você. E o que o Tiago nos diz é: tal fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta, querido. Se a gente não agir, se a gente não colocar em prática essa fé, esse dito amor, está morto. É falso, é de fachada, é de hipocrisia e não é o cristianismo na sua essência como deve ser vivido. Nós precisamos viver isso, queridos, e assim nós faremos diferença. Assim nós seremos diferentes, queridos, porque as pessoas lá fora, mesmo os não cristãos, eles falam de amor. Não, é muito importante amar, né? Nós sermos gentis, sermos amáveis, etc. Esse é o discurso que todo mundo diz. Ninguém fala: olha, eu defendo o egoísmo, eu defendo pensar só em mim. Claro que sempre tem alguns que defendem qualquer tipo de absurdo, né? Mas as pessoas em geral não lutam por isso. Não, é errado, egocentrismo, etc. Elas falam de amor, queridos. Agora, colocar isso em prática e a tal ponto, e a tal profundidade, e em tal escala como o Evangelho nos ensina a fazer, a se doar, a se entregar e a servir, não fazem. E essa é a diferença de nós, cristãos. Nós seguimos a religião do amor, porque nós seguimos o Deus que é amor. Eu vou repetir. Nós seguimos a religião do amor, porque o nosso Deus é amor. Existe uma história, queridos, que não está relatada nas Escrituras, mas ficou aí na tradição cristã, que fala do apóstolo João. Ele já estava muito avançado em idade, e ele não conseguia mais visitar as igrejas que ele supervisionava. Então ele acabou, pela idade, conseguir caminhar muito, ele no fim da sua vida acabou ficando mais dedicado a uma determinada igreja local. E sempre quando ele ia discursar, sempre quando ia levar uma mensagem, independente da mensagem que ele falasse, ele sempre, sem exceção, ele sempre dizia a mesma coisa em meio a cada mensagem. Ele dizia: meus amados, amem-se uns aos outros. Meus amados, amem-se uns aos outros. E os irmãos daquela igreja acabaram ficando cansados, com o tempo de ouvir a mesma coisa tantas e tantas e tantas vezes.
E perguntaram ao apóstolo João, João, por que você sempre repete a mesma coisa? Nós já sabemos disso. E ele respondeu, porque esse é o mandamento de Cristo. É esse o mandamento. E se esse mandamento é obedecido, basta. Esse é o mandamento de Cristo. E se esse mandamento é obedecido, basta. Então, queridos, tá aí. Nós temos estudado a fundo e detalhadamente, e ainda vamos estudar muito ainda, que o apóstolo João, ele é insistente nesse ponto, e graças a Deus o é. Porque ele insiste tanto assim, queridos, porque é algo dificílimo de implantar em nós. E que a gente possa se permitir aprender isso, queridos, a colocar isso em prática e a viver o evangelho genuíno, que é ensinado pela palavra de Deus, que Jesus nos demonstrou em todo o seu viver, que a gente aprenda a amar, queridos, porque esse é o mandamento de Cristo, e se esse mandamento é obedecido, basta. Meus amados, amem-se uns aos outros. Eu também vou repetir isso bastante, queridos, por vocês e por mim também. Meus amados, amem-se uns aos outros. Queridos, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.